Qual a visão espírita sobre uma possível guerra mundial? Esse é um tema que nos preocupa muito, que certamente faz parte do nosso dia a dia. Tememos por uma guerra mundial, que seria uma guerra nuclear, muito provavelmente. Qual é a visão espírita sobre essa guerra, né? Agradeço a você que está assistindo o vídeo. Se você gostar do vídeo, deixe um like, faça um comentário, compartilhe, se inscreva em meu canal se for possível. Fico muito grato. E agradeço a Deus a oportunidade da realização desse trabalho. Vamos à parte material. É possível que ocorra uma terceira guerra mundial, mas não é inevitável. Vários fatores podem contribuir para o início de um conflito global, que inclui tensão entre potências, rivalidades entre países como Estados Unidos, Rússia e China. Podem, sem dúvida nenhuma, aumentar o risco de uma escalada mundial. As armas nucleares. A existência de mais de 12.000 ogivas nucleares espalhadas pelo mundo aumenta o risco de destruição em massa. Os ciberataques. Ataques cibernéticos podem afetar sistemas de defesa ou infraestrutura. A disputa por recursos naturais, como água, petróleo, terras férteis, e agora as chamadas terras raras também, podem gerar conflitos. A intervenção externa em conflitos regionais. Países poderosos podem se envolver em conflitos de menor escala e expandir para um conflito maior, como já tivemos no século passado. No Espiritismo, a Terceira Guerra Mundial é vista como uma possibilidade, mas não como uma fatalidade. Segundo a doutrina espírita, a humanidade está em um processo de evolução espiritual. E a guerra é uma consequência da ignorância e da falta de amor ao próximo. Então existem previsões e avisos. Alguns espíritos que se comunicam, ou que se comunicaram, através da mediunidade, previram a possibilidade de uma terceira guerra mundial, como uma forma de limpeza e transformação para a humanidade. Existe também a chamada lei de causa e efeito. A guerra é vista como uma consequência das ações humanas, e a humanidade pode evitar ou minimizar seus efeitos. Através do quê? Da prática do amor, da fraternidade e da reforma íntima. Uma renovação espiritual. A Terceira Guerra Mundial, se ocorrer, seria um momento de grande transformação e renovação espiritual para a humanidade, permitindo que as pessoas reavaliem seus valores e prioridades. É importante notar que o Espiritismo não busca prever o futuro, mas sim alertar para a importância da reforma pessoal, da prática do amor, da fraternidade, para se criar um mundo melhor. Por isso que o Espiritismo ele participa muito dessa conversação, porque vez ou outra retorna às mídias um grande temor, que é a possibilidade da eclosão de uma nova guerra mundial, como ocorreu a última delas no ano de 1939 até 1945. 1945, 80 anos atrás, terminava a Segunda Guerra Mundial. Basta que a gente veja as ameaças das grandes potências e o mundo se coloca em estado de apreensão. Se tal país entrar em guerra, se outro interferir, aí as coisas se complicam. E nós vemos Estados Unidos, vemos Rússia e China, países que têm um grande arsenal nuclear, estão sempre como se diz popularmente, se bicando. O temor de que as guerras localizadas ganhem maiores proporções é um dos medos modernos. Afinal, mesmo que seja somente por descrições, notícias e reportagem, temos noções do sofrimento e destruição que foram causados pelas duas grandes guerras mundiais. Milhões de espíritos encarnados morreram. Milhões. Essa lembrança são suficientes
Porém, alguns ajustes aqui, promessas ali, acordos provisórios acolá, e tudo o que estava quente se amornou. Por vezes até se esfria. Não é o caso de agora. Muito embora as economias voltam a respirar, as notícias voltam a falar de esportes, celebridades e outros temas, então o assunto guerra às vezes deixa de ser tão interessante. É impressionante como a gente lida com questões tão sérias. Vejamos números, né? De acordo com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, nós temos atualmente em torno de 120 conflitos armados no mundo. 120 são regionais, mas são mais de 30 países envolvidos. Deste número, pelo menos 8 guerras são de grandes proporções, com enorme número de vítimas a cada dia. Vimos um site que traz dados sobre a população de todo o mundo e guarda páginas e gráficos sobre as guerras. Um desses gráficos, em particular, é estarrecedor. É aquela que mostra o mapa mundi, todo em cinza, e os países que estão em guerra na atualidade. Eles ganham destaque com alguma cor. É uma visão assustadora. Se isso não é um mundo em guerra, parece que nós estamos em delírio completo ou coletivo. Ver, por exemplo, o continente africano, praticamente todo ele em cores, todo em guerra, é muito triste. Vivemos sim, infelizmente, uma guerra mundial. Fazemos parte desse planeta e por mais que a nossa nação especificamente, o Brasil, não esteja em conflito armado com nenhuma outra, não deixamos de ter responsabilidade, não deixamos de fazer parte do mundo. Vemos que agora, aqui no nosso país, saiu uma notícia, um dado estarrecedor. 25% da população brasileira, 25%, ou seja, 1/4 da população brasileira, vive sujeito às ações de grupos criminosos, que podemos chamar muito bem de terroristas. 25% da população está sob essas mãos. Ou seja, o Brasil está em guerra? Infelizmente está em guerra. Como podemos saber de tudo que ocorre com nossos irmãos e pensar, ainda bem que não é comigo? Mas nós temos as grandes cidades brasileiras, as grandes capitais, São Paulo, Salvador e principalmente o Rio de Janeiro. É assustador, ou assustador as notícias que nos chegam de lá, de quanto o domínio desses grupos é forte. Então a gente fica pensando, a gente pode permanecer os mesmos, Como é que a gente consegue se manter indiferente? Porque toda guerra é mundial, pois demonstra a imaturidade de todos nós, habitantes desse planeta. Como o mundo desenvolvido pode abandonar um outro continente sem estender as mãos, sem atendê-la em suas necessidades primordiais? Isso nos fala de um mundo desenvolvido, porém ainda não civilizado. Os espíritos do bem nos asseveram: crede que estáis muito adiantados, porque tendes feito grandes descobertas e obtido maravilhosas invenções, porque vos alojais e vestis melhor do que os selvagens. Todavia, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, senão quando de vossa sociedade houverdes banido os vícios que a desonram, e quando viverdes como irmãos praticando a caridade cristã. Até então sereis apenas povos esclarecidos, que hão percorrido a primeira fase da civilização. Muito importante e muito dura ao mesmo tempo, mas esclarecedora, essa mensagem trazida pelos Espíritos. Sim, somos desenvolvidos, mas ainda não civilizados o suficiente para que a gente possa interromper todas as guerras. Ainda é um planeta de provas e expiações, onde permeia ainda o orgulho e, sobretudo, o egoísmo, porque é o orgulho e o egoísmo que provocam as guerras.
nações poderosas invadem nações menores para se apoderar de pedaços de terra de muito valor, porque hoje, como a gente disse no princípio do vídeo, hoje existe uma outra riqueza. Além da riqueza do petróleo, da riqueza da água, existem as chamadas terras raras, que são usadas na tecnologia, são usados nos equipamentos digitais, por isso extremamente valiosos. E 2 países são os mais ricos nessas terras: a China e o Brasil. Então devemos nos preocupar com uma possível terceira guerra mundial? Sim, devemos nos preocupar. Mas, por outro lado, devemos nos lembrar que Jesus é o governador espiritual do planeta Terra e que estamos aqui sujeitos a um planejamento reencarnatório. E quando Deus resolve fazer mudanças, essas mudanças são feitas. Porque se nós não nos modificarmos por nossa própria vontade, a dor aparecerá e nos impulsionará para que a gente efetivamente faça mudanças. Eu não tenho grandes preocupações com relação a uma terceira guerra mundial. Eu, como espírita, cristão que eu sou, acredito que não haverá. Porque o perigo é muito grande em razão das armas nucleares. Então, se um país, e são muitos os países que têm armas nucleares, e uma arma nuclear de agora, muito mais poderosa do que aquelas que foram lançadas sobre Nagasaki e Hiroshima, são extremamente mais poderosas, elas causariam realmente um desastre inimaginável. Por isso eu não creio que isso vá acontecer. E oremos para que isso efetivamente não ocorra. Pensemos sobre isso, reflitamos sobre isso. Se você quiser compartilhar o vídeo, fique à vontade. Se você quiser e puder, se inscreva em meu canal do YouTube. E deixe um like se você gostou também. Deixe a sua opinião aqui sobre o que você acha dessa possibilidade. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Desejo que você fique bem, que você fique em paz.